Vem para a mesa comigo, porque hoje nós temos essa peça aqui, o americano Flor de Maio, em várias versões. Eu tenho aqui um porta-copo, que serve como um apoio de jarra, de garrafa. Temos também aqui o americano para chá e café da tarde, para você receber as suas amigas. E temos aqui também o americano tamanho prato de refeição, para servir, né, no almoço, no jantar, e decorar a sua mesa posta com graciosidade, com delicadeza, que é o americano Flor de Maio. E nós sabemos, né, não sei se você sabe, eu andei pesquisando, Flor de Maio é um cacto. É um cacto. Porém, não é um cacto de deserto. É um cacto que ele fica nas árvores, nas florestas. E o cacto Flor de Maio, ele tem algumas especificidades, né, que ele não suporta muito a luz solar, muito sol. Então, ele depende de um ambiente onde a luminosidade ela seja equilibrada. Nem tanto sol, nem tanta sombra. E para cultivar em casa, esse cacto Flor de Maio, ele necessita alguns cuidados. E aí você pode estar pesquisando mais, porque é uma flor muito bonita desse cacto, né, para decorar a nossa casa, a nossa mesa, a nossa varanda, né, o local onde você tem, que você vê que vai ficar melhor para ele, você pode pesquisar mais um pouquinho e você vai, tenho certeza que se você não conhece, você vai gostar dessa planta. E foi por isso que eu escolhi esse nome para esse americano, Flor de Maio, pela sua delicadeza e pelo cuidado que ele necessita para que ele possa florir. E aproveito a oportunidade para te pedir o triplo C. Curta, comenta e compartilha esse vídeo ao final. Ou até agora, se você preferir, aproveita, dá uma paradinha, vai lá, curta, se inscreva no canal e me ajude para que o YouTube ele possa distribuir para mais pessoas essa linda peça dessa videoaula que você vai fazer. E eu te chamo para vir para a mesa comigo agora, porque eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que Deus colocou no meu coração e que eu entendi que esse americano, durante todo o momento de execução, da elaboração dessa peça, que não é de autoria minha, eu me inspirei numa foto para poder fazer essa peça e eu fui construindo em vários tamanhos. E durante todo esse tempo, eu senti muito forte no meu coração e eu comecei a refletir sobre o tema fidelidade. E eu gostaria de ver com você, de compartilhar com você isso que tocou o meu coração. Porque no Salmo 117, no versículo 2, diz o seguinte: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. O nosso Deus falando, né? O salmista falando aqui. Ele compreendendo sobre a fidelidade de Deus. Em algumas versões está: porque muito grande é a tua fidelidade, ó Deus, para conosco. A fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Então eu gostaria de trazer nesse momento essa reflexão, e perguntar para você: o que você entende por fidelidade? O que significa para você fidelidade? E muitas pessoas, elas têm dificuldades em seus relacionamentos, porque em alguns momentos já vivenciaram essa questão da infidelidade. Por parte de pessoas próximas, de pessoas amigas, de familiares. E, de repente, você tenha passado por essa situação. E você pode ter sofrido, pode ter entristecido. E isso te abalou psicologicamente, emocionalmente. E quem é que nunca passou por uma situação de pessoas próximas vivenciando essa questão da infidelidade? Mas sabe, talvez você que me assiste aqui sabe o que é isso muito bem. E sabe como dói. Mas a verdade é que nós somos falhos. Nós, em algum momento, nós somos infiéis. Mas eu tenho uma notícia para você. E hoje eu quero te apresentar aquele que é fiel, que é o nosso Deus. Ele não falha com ninguém. Ele não mente, ele não é Deus que mente. Ele não chega atrasado. Ele é fiel ao tempo. E há tempo para todas as coisas. Como diz lá em Eclesiastes. Você pode estar conferindo Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. E o nosso Deus, ele é fiel ao tempo.
Ele opera maravilhas em meio ao caos. Mesmo quando tudo parece estar difícil, que não tem saída, Ele opera maravilha em meio ao caos por conta da sua fidelidade. E o salmista, no Salmo 86:15, ele diz o seguinte: mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Então, se Deus é paciente, ao contrário de nós, que vivemos uma vida de ansiedade, de correria, de querendo as coisas sim, o nosso Deus é paciente, porque Ele é fiel ao tempo. Há tempo para todas as coisas. E a graça e a misericórdia do Senhor só é derramada sobre nós porque Ele é fiel. Não é porque eu mereço. Não é porque eu preciso. Mas é porque a graça dele e a misericórdia dele só é derramada porque Ele é fiel. E o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você, para ser derramado sobre nós, Ele vai derramar. E nada, circunstâncias nenhuma, vai impedir. A única pessoa que pode impedir o derramar da graça, da misericórdia, do favor do Senhor sobre nós, somos nós. Quando nós rejeitamos, quando nós desprezamos. Mas se você almeja, e é isso que eu te chamo, para você querer, para você buscar, e Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado por ti. E a misericórdia dele vem sobre nós. E aí você deve estar me perguntando nessa hora: Nice, e o que tem a ver esse americano, Flor de Maio, com a fidelidade de Deus? Com esse tema que você trouxe para discutir? E eu te respondo, sem tomar muito o seu tempo, porque eu sei que você quer logo a videoaula, mas fica aqui comigo, não sai não. Eu te respondo: eu vejo Deus em cada detalhe dessa peça, pois eu sinto e experimento a sua presença em tudo quanto no meu dia a dia eu venho a fazer. Se eu tô ligado na videira, eu vou perceber, eu vou sentir, eu vou passar pelos processos. E aí eu falo para você, a fidelidade de Deus, quando você olha, como nós estamos aqui agora, você está vendo essa varanda aqui, ali tem umas montanhas ali atrás de mim, né? Tem um espaço, você está vendo que tem a luz do sol. Se é à noite que você está assistindo esse vídeo, dá uma chegadinha lá na sua janela, abre, olha para o céu, vê as estrelas, vê a lua, vê a noite. E o salmista 19:1, no Salmo, também diz o seguinte: a natureza revela a glória de Deus, e os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Então, tudo que você vê na natureza está revelando a glória de Deus. E isso é fidelidade, porque o sol tem o seu horário para nascer, mas ele também tem um horário para se pôr. E durante esse tempo ele cumpre a função dele. Assim são as estrelas, são as árvores, são as frutas, né? As árvores frutíferas, tudo. Toda a criação de Deus revela a glória dele. E revelando a glória dele, está revelando a fidelidade. Presta atenção, quantos anos você tem? Todos os dias você dormiu, você acordou, e você está me vendo aqui nessa hora. É a fidelidade, é a mão de Deus, é a graça de Deus que está ali. Então, a fidelidade, e aí vem a contrapartida. A nossa fidelidade. Porque em nós, de nós para Deus, de nós para o próximo, a fidelidade ela é um fruto do Espírito. Assim como a alegria, a paz, o amor, a justiça, é um fruto do Espírito. Assim como também existe o fruto da carne, a mentira, a inveja e muitas outras coisas, negativas e ruins, que nós não devemos cultivar. Mas o fruto do Espírito, a fidelidade, para nós sermos fiéis aos nossos e fiéis a Deus, aquele que tem sido fiel conosco até aqui, é um fruto que precisa ser desenvolvido todos os dias na nossa vida, né? A fidelidade em nós é um fruto do Espírito que devemos cultivar para termos um relacionamento saudável com a nossa família, com os nossos amigos, com os que nos amam, com os que nos odeiam, porque existe isso também. Com as pessoas e um relacionamento de intimidade com Deus.
E aí eu trago para você nessa hora o seguinte, que é importante nós termos atenção. A fidelidade de Deus, ela faz parte. Deus é fiel aos seus compromissos e a sua fidelidade é um atributo essencial do seu caráter. Independente se você é fiel ou não, Deus continua sendo fiel. E a fidelidade de Deus é uma fonte de esperança e de confiança para aqueles que o seguem. Então tenha em mente uma coisa, nós vamos passar por estações. E cada estação tem o seu processo. Assim como na natureza, nós temos as estações, primavera, muitas flores, outono, as folhas caem, vêm os frutos. Nós temos o verão, nós temos o inverno, que em muitos lugares faz frio, chove, não é? Na nossa vida nós também passamos por estações. E nós não devemos pular os processos. Porque quando nós pulamos os processos e nós somos infiéis, principalmente a Deus e ao nosso semelhante, que é a imagem de Deus, as consequências vêm. Nós vamos passar também pelas consequências. Isso é importante alertar. Toda ação tem uma reação, né? Mas o nosso Deus, a palavra que eu quero deixar para você, é que o nosso Deus continua sendo fiel. Continua com a tua mão, com o teu braço estendido, para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar um futuro e uma esperança melhor para cada um de nós. Então, reflita nessa palavra, reflita enquanto você estiver produzindo essa peça, como está sendo a sua caminhada de fé e de fidelidade. Porque fidelidade é diferente de fé. Então, pensa um pouquinho, reflita. E se algo não está como deveria, peça perdão a Deus. Peça ao Espírito Santo para te ensinar, para te guiar, para te levar a um nível de mais profundidade, de intimidade com o Senhor. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. E quando nós buscamos intimidade com o Senhor, Ele se revela a nós e nos mostra como devemos caminhar. E eu finalizo com a palavra do Salmo, salmista também, né? Que fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então que você acolha essa palavra no seu coração, com alegria, fé, na certeza de que Deus é fiel. Vem para a mesa comigo. Se você ainda não curtiu, não é inscrito no canal, se inscreva no canal Nice Crochê aqui, curta e compartilhe essa palavra. E vamos? No Vem Pra Mesa de hoje, nós vamos aprender a fazer esse lindo americano Flor de Maio. Uma peça delicada, linda, que fica bem em qualquer ocasião. Dá só uma olhadinha como é a base. Esse daqui é o americano para chá ou café, para o uso com um pratinho de sobremesa. E esse daqui já é o maior, com 39 centímetros de diâmetro, para ser utilizado com prato de refeição. E esse daqui medindo 29 centímetros de diâmetro. E estou usando aqui a etiqueta em acrílico da Infinito A, a minha parceira aqui no meu canal, a Infinito A. E antes de mostrar os materiais, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrita aqui no canal, que você venha, se inscreva, curte, comenta e me fala de onde que você é e como está sendo a sua experiência aqui com o crochê no canal Nice Crochê. Vem para a mesa comigo que eu vou te mostrar os materiais agora para fazermos essa peça linda. E esses materiais que eu vou te mostrar agora, eu adquiri lá na Pedra Mania, loja física em Vila Velha. Aqui em Vila Velha, na cidade onde eu moro, no bairro da Glória, você encontra a Pedra Mania com diversos materiais. E nessa peça aqui, eu estarei utilizando 2 cabos do fio Charme. Esse daqui é o verde, tá? A cor 5203. E essa daqui é a cor 7563 Chantilly. Gente, eu não falei esse nome aqui porque eu não sei falar inglês, tá? Eu sei que é verde em português, né? Então, temos isso daqui. Vamos usar esses 2 fios
né, para fazer o raminho da flor, a folhinha e a florzinha, nós vamos utilizar esse fio aqui, que é o fio amigurumi, tá? Aqui está dizendo que é a cor 4092, também da Círculo, a cor organza. Nós vamos utilizar aqui, tá no plástico, gente, porque eu pego o fio no meio, tá? Para não pegar poeira, então eu utilizo o fio que sai do centro. Vamos utilizar também, nessa peça, 2 tipos de agulha. Agulha 3, para fazermos a florzinha, e agulha 3,5 para fazermos a base do americano. Todos esses fios aqui são 100% algodão, mas você também pode estar usando o fio de sua preferência. Então, você vai adaptar a tensão do seu ponto. Vamos utilizar também, para fazermos os arremates, a agulha de tapeceiro, né? E, mais uma vez, mostrando aqui para vocês a etiqueta que eu utilizo nas minhas peças, essa redondinha com a minha assinatura. Ó, tá até aparecendo o meu reflexo ali. E da Infinito A, que é uma sugestão, uma dica que eu te dou para você estar colocando nas suas peças. E olha só o avesso dessa peça, tá? Não tem como a cliente confundir. Tem essa nervura aqui, que é o avesso. E nós colocamos a etiqueta, que ela valorize e dá identidade às nossas peças, tá? Para que a sua cliente, né, ela identifique qual é o lado direito da peça em que ela vai usar. Vamos, então, para a videoaula? Vamos dar início, então, ao nosso americano, a execução dessa peça linda, americano Flor de Maio. Então, eu estou aqui com 2 cabos do fio. Nesse eu estou usando o fio charme da Círculo. Então, vou fazer um anel mágico. E eu vou, assim, envolver no meu dedo. Vou cruzar aqui. Com a minha agulha 3,5, eu vou buscar esse fio aqui, pra cá. E vou lá, dar uma laçadinha lá e fazer uma correntinha aqui. Olha, então aqui eu já travei no anel mágico, né? Vou subir aqui mais 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no anel mágico, busco o meu fio e vou fazer aqui um ponto alto, ó. Tirei 2 laçadinhas e agora eu vou tirar essas 2. E assim eu vou percorrer com 14 pontos altos aqui dentro desse anel mágico, tá? Vou percorrer aqui, contando já com essas 3 correntinhas iniciais. Fiz aqui meus 14 pontos altos, contando aqui com as correntinhas iniciais. Agora, eu vou pegar esse fio aqui, olha, esse aqui, e vou segurar aqui e vou puxar. Então, você que é iniciante, se você tá com dificuldade no anel mágico, coloca aí na velocidade lenta o seu vídeo para você pegar bem como que eu fiz. Agora, olha só, eu vou fazer isso aqui, ó, vou alongar um pouco essa alça, vou tirar a minha agulha, vou vir aqui, olha, nesse ponto aqui, no segundo, não é aqui, é nesse ponto aqui, de trás para frente, eu vou introduzir aqui, ó, introduzir aqui a agulha e vou pegar essa alcinha, ó, vira o ganchinho para lá, para você ver melhor, né? E puxo, e puxo. Cuidado para você não puxar muito para o seu ponto, não ficar muito apertado. Porque se ele ficar muito apertado, ele vai ficar marcado, tá? Então, agora, eu volto nesse mesmo lugar que eu coloquei de trás para frente. Agora, eu vou de frente para trás aqui, ó, no mesmo lugar, tá? Na mesma alcinha, e vou buscar o fio de trás. Agora que eu estou com 4 alcinhas. Com 4 não, com 2. Então, eu laço meu fio, puxo e faço uma correntinha para dar a altura de um ponto alto. E agora, eu laço meu fio e vou no mesmo ponto de base e vou fazer mais um ponto alto. Tirei aqui, tiro novamente. Laço, vou no próximo ponto de base, tiro 2 e aqui tiro mais 2. Mais uma vez no mesmo ponto. Agora, nós vamos fazer essa carreira toda de aumento. Toda de aumento. Então, agora aqui eu tiro aqui. Então, se aqui eu tenho 14 pontos,
Então, significa que nessa carreira aqui, eu ficarei com 28 pontos altos, porque são 2 em cada ponto de base que você vai fazer. Olha como que está ficando. Cheguei aqui, preste bastante atenção, porque nesse ponto aqui das 3 correntinhas, nós também vamos precisar fazer um ponto alto nele. 1 não, 2, né? 1 e mais o aumento. E mais o aumento. Então, agora, o que nós vamos fazer? A mesma coisa que nós fizemos aqui na carreira de baixo. Eu vou alongar a minha alcinha, vou vir aqui em cima do segundo ponto, vou introduzir a minha agulha, com o ganchinho virado para cá, coloco aqui, giro a agulha, para o ganchinho ficar para lá, ó, e já puxo aqui a minha agulha. Se tiver apertado, você folga mais um pouquinho. Agora, preste atenção que aqui tem uma dica muito importante. Se você deseja fazer um porta-copo, essa próxima carreira, você não vai colocar o aumento, tá? A terceira carreira você vai fazer sem aumento, porque senão ele pode embabadar. Mas como eu não vou fazer porta-copo, eu vou seguir fazendo os aumentos. Então, preste atenção, vou voltar aqui, no mesmo ponto de base, fiquei com 2 alças, laço meu fio, tiro, fiz um ponto baixo. Agora, faço uma corrente para dar altura de um ponto e vou novamente fazer um ponto no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer um ponto sozinho, tá? Aqui no próximo ponto de base. Então, a sequência vai ser essa. Um aumento e um ponto sozinho. No próximo, um aumento, Então, eu fiz 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, 2 pontos no mesmo ponto de base. No mesmo ponto de base. E no próximo, um ponto sozinho, tá? Então, a sequência dessa carreira é assim. 2 pontos no mesmo ponto de base, no próximo um sozinho. Um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho para cada ponto. Chegando aqui no final da carreira, eu fiz aqui o aumento. Aquele ponto que eu subi, nós vamos introduzir aqui para fazer o ponto alto sozinho, ó. Tá? Lacei, agora tiro 2. E agora, nós vamos fechar essa carreira. Nós vamos fechar. Então, eu vou puxar novamente, tá? Vou vir de trás pra frente. Vou buscar essa laçada aqui, essa alça. Levar pra trás. Acertar. E vou subir novamente com vocês aqui pra olhar. Veja bem. Então, agora eu vou estar introduzindo a agulha aqui de frente para trás. Ó. Preste atenção agora que eu vou dar uma dica para você. Aqui eu fiz aumento em cima de aumento. Vocês podem ver aqui, olha, no segundo ponto do aumento, eu fiz o aumento aqui. A partir dessa carreira, eu não vou fazer mais o aumento aqui, começando com o aumento. Eu vou fazer o aumento aqui, no próximo ponto sozinho. Então, as próximas carreiras, os aumentos vão ficar no primeiro ponto sozinho. Então, veja só, aqui tem um aumento, eu vou vir no próximo, que está sozinho, no primeiro ponto de base sozinho, e vou fazer o aumento nele, ó. Agora, eu vou fazer aqui, olha, em cima dos aumentos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto desse aumento, tá? Então, aqui um ponto alto, outro ponto alto. Agora, eu tenho ponto alto sozinho aqui, então é nele que eu vou fazer o aumento. Porque assim, eu não vou me perder na hora de colocar os aumentos. E a peça, ela não vai ficar marcada. Olha aqui, vê se você vê aumento em cima de aumento. Você não vê aumento.
Você vai ter que enxergar bem. Olha aqui, ó, que tem um aumento. No próximo ponto, sozinho, eu fiz o aumento. Olha onde que já ficou o aumento. Porque agora eu vou fazer no próximo ponto de base, sozinho. Olha aqui, ó. Próximo ponto de base dessa carreira aqui. Olha bem. Aqui eu coloquei o aumento, tá? Então, é assim que nós vamos fazer, tá? Então, chegamos aqui no final da quarta carreira. Então, nós temos aqui, no primeiro ponto aqui, sozinho, nós temos o aumento. Aqui, eu iniciei com um ponto sozinho. Então, agora, nesse ponto que eu subi aqui, nós vamos fazer um ponto sozinho, individual, para que dê a quantidade de aumento necessário, tá? Então, olha só, nós já finalizamos a quarta carreira. Eu vou subir e dessa forma vocês vão fazer por todo o trabalho até a sétima carreira. Então, nessa próxima carreira aqui, nós vamos ficar com um aumento e 3 pontos altos sozinhos. Então, aqui eu tô subindo. Nesse início eu vou ficar com 2, tá? Porque o ponto que vai completar aqui do ponto alto sozinho vai ser nessa daqui quando eu terminar. Então, olha só, eu fiz aqui em cima do aumento, agora eu tenho um ponto sozinho. Então, eu vou fazer nele o aumento. Faço nele o aumento. E agora, eu vou caminhar por esses 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3. O próximo, ele está sozinho. Então, eu vou fazer o aumento nele. Se você prestar bastante atenção nessa sequência, você não vai errar, tá? Opa, pegou um fio aqui. Você não vai errar e você vai ter uma grande chance, dependendo da tensão do seu ponto, dependendo de como você pega na agulha, dependendo de como você trata o seu trabalho, você vai ter um redondo perfeito. Olha, você não consegue, não é perceptível, a não ser que você pegue bem de perto para enxergar os aumentos. Então, aqui eu vou colocar o aumento. E aqui, eu vou seguir com 3 pontos altos sozinhos. Aí, na próxima carreira, você vai fazer um aumento e 4 pontos altos sozinhos. Na outra carreira, um aumento. Olha, aqui eu fiz 3, agora eu faço um aumento. E assim eu vou seguindo. Aí, na próxima, 4 pontos sozinho. Tem 2, 4, 5. Na sexta, é 4 pontos. Na sétima, é 5 pontos. E assim você vai sucessivamente. Deixa eu ver se eu falei certo, gente. 1, 2, 3, 4. Eu tô na quinta. São 3. Na sexta, são 4. Na sétima, são 5 pontos altos sozinhos. Então, quando eu chegar na sétima carreira, vou fazer até a sétima, eu retorno aqui. Prontinho, cheguei aqui. Nós temos 2, 4, 6, 7 carreiras. Então, nós chegamos aqui nessa sétima carreira com um aumento e 2, 4, 5 pontos altos sozinhos, tá? Então, agora eu vou te ensinar um segredo. Olha, gente, você não vê aquela marca assim de pizza fazendo os aumentos aqui, nessa forma que eu tô ensinando para você. E agora, eu vou te dar uma dica muito preciosa. Você gosta de dica preciosa? Então, preste bem atenção, não pule esse vídeo hora nenhuma, para você não perder as dicas que eu vou dar aqui. Quando nós chegamos na sétima carreira, daqui para lá, se você continuar colocando a sequência de aumentos, o seu redondo, ele pode embabadar. Então, para a gente evitar aquela embabagem, qualquer base redonda, perfeita, que você fizer daqui para frente, ou talvez você já até conhece essa dica, né? Mas para quem está iniciando, que ainda não sabe, e tem problema para fazer o redondo perfeito, o que que nós vamos fazer agora? A 8ª carreira, nós não colocamos aumento, tá? Em qualquer base para americano, redonda, fechada, você não coloca aumento na 8ª carreira. Você vai até a 7ª colocando. Então, eu vou fazer a minha aqui, a 8ª carreira, tá? Sem aumento nenhum. E aí, depois,
Na 9ª carreira, nós retornamos com os aumentos. E aí, se nós paramos aqui com um aumento e 5 pontos altos sozinhos, a próxima carreira, tá? Depois dessa sem aumento, você vai fazer um aumento e 6 pontos altos sozinhos. Você vai prosseguir, você vai dar seguimento a esses aumentos aqui, a ordem de aumento, você não pode pular, tá? Você vai seguir, aqui é 5, você vai fazer 6, na outra 7, na outra 8, até o tamanho que você quiser, tá bom? Terminei, então, a minha carreira, minha 8ª carreira sem aumento. É normal você perceber que ele está querendo emborcar, isso não tem problema. Então, agora, atenção no que eu vou te mostrar aqui agora. Então, já dei início aqui à minha 9ª carreira. Aqui, eu fiz 5, né? Como eu expliquei para vocês, sem aumento. Agora, aqui, eu vou fazer 6. Então, olha só onde que eu vou fazer o meu aumento para eu me guiar e não me perder. Aqui na 7ª carreira, olha só, tem esse ponto aqui do aumento, aí tem um ponto aqui logo depois dele, ó. No próximo ponto que está sozinho, é em cima dele que eu vou fazer o aumento. Tá vendo? Tem um ponto sozinho aqui, tem um ponto em cima dele, e é em cima desse, nessa mesma direção aqui, ó, que eu vou colocar o meu aumento. E eu vou seguir fazendo aqui a nossa 9ª carreira. Nossa 9ª carreira, prestando atenção onde que eu vou encontrar o aumento, que é aqui. Olha aqui, o ponto sozinho, eu tenho que chegar aqui para colocar o aumento. E vou contar para conferir se deu 6 pontos altos sozinhos. Eu tô trabalhando com fio duplo, então é normal acontecer isso aqui, mas aí vocês prestem atenção para não deixar escapulir. Você pode estar usando fio 85% algodão, o fio que você desejar, você vai usar na sua peça. Não importa se é fio 4, vai influenciar no tamanho, né, da peça. Então, olha só, cheguei. Então, eu conto, olha, 2, 4, 6. Então, aqui no 7º, eu faço o aumento. E você vai perceber que ele está aqui, ó. Tem um aumento aqui, aqui, agora segue em cima com esse aumento. E assim você vai fazendo por toda a volta. E você vai prosseguir fazendo esses aumentos até completar 11 carreiras, tá? Eu vou completar o meu aqui e eu já volto com você para te mostrar como que está ficando a minha base do redondo perfeito do americano Flor de Maio. Chegamos então na carreira de número 11 e nós ficamos entre os aumentos com 8 pontos altos sozinhos, com os aumentos 10. Então, nós temos aqui nessa carreira 140 pontos. 140 pontos. Então, veja bem, é importante, quando você terminar a carreira de número 11, você contar quantos pontos você tem, tá? Porque precisa ser multiplicável por 4, tá? Pelo número 4. Então, eu tenho 140, dividido por 4, vão dar 35 florzinhas dessa, quando o trabalho estiver pronto, tá? Se você tiver menos, ou se você tiver mais, se você tiver menos, você vai poder acrescentar algum ponto aqui, ou na próxima carreira. Se tiver mais, você vai ter que diminuir nessa, porque não tem como diminuir na próxima carreira. Porque a nossa próxima carreira aqui, ela também não vai ter aumento, gente, tá? A nossa próxima carreira, nós vamos fazer igual nós fizemos a 8ª carreira, nós vamos fazer sem aumento. Por que que nós vamos fazer sem aumento? Já vou explicar para você logo, logo, mas antes de eu explicar, enquanto eu vou fechando aqui, dá uma olhadinha se você já curtiu esse vídeo. Dá uma olhadinha para ver se você está inscrita no canal. Se você não estiver, gente, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, o YouTube entende que esse é um vídeo bom, que é um vídeo relevante, e ele, então, ele vai distribuir para mais pessoas o vídeo.
Então, aí é a forma que você me ajuda a me manter aqui no canal, a me incentivar para eu poder continuar trazendo lindezas para vocês, tá? Então, aqui eu tô adiantando aqui um pouquinho enquanto eu tô conversando. Então, olha só. A carreira de número 12, ela não terá aumento. Aí você vai ver que o seu americano vai fazer assim. Ó. Vai fazer assim. Não tem problema, a não ser que seu ponto seja muito apertado. Aí você vai intercalar alguns aumentos, tá? Vai distribuir alguns aumentos aqui. Porém, precisa ser divisível por 4. Então, por que que nós vamos fazer apenas carreira sem aumento? Por quê? Porque nessa carreira aqui, olha só, nós vamos colocar o aumento, nós vamos fazer um aumento, 3 pontos, e depois um aumento de novo. Então, nós vamos ter vários aumentos aqui, e se você continuar com os aumentos aqui nessa carreira, ele vai embabadar todo. Vai ficar todo embabadado por conta desses aumentos aqui. Então, você não vai fazer aumento nessa carreira aqui. Deixa eu fazer e já volto com vocês. Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, mas antes eu quero dar uma informação para vocês. Gente, essa peça aqui, ela foi assim, eu me inspirei em outros trabalhos que eu vi e fiz a adaptação para transformar no americano para chá e no americano para prato de refeição. Então, toda a contagem de ponto, toda a distribuição, isso aí eu fiz, sabe? As técnicas, né? De aperfeiçoamento. Mas é uma peça que ela não é original minha, não, tá? Então, assim, eu me inspirei numa foto no Pinterest e fui montando a minha peça e saiu esse trabalho lindo que vocês estão podendo observar no meu perfil no Instagram. E se você ainda não é inscrita, não me segue lá no Instagram, eu te convido a conhecer o meu trabalho lá. Então, vamos lá? Agora, nós vamos fazer o cabinho da flor, o raminho verde. Então, eu fiz aqui a carreira de número 12 sem aumento. Você pode olhar que ela está, tipo, querendo embabadar, né? Deixa eu chegar um pouquinho para cá, para sobrar mais espaço. E não tem problema, porque agora vem os aumentos. Então, eu já tenho aqui o meu fio verde, fiz aquele nozinho corrediço, e nós vamos trabalhar para não embolar um fio de cada lado, tá? Para não embolar. Então, aqui eu já fiz, já subi a carreira, já fiz o meu ponto, vou laçar, vou vir no próximo ponto, tenho 3 laçadas na agulha, vou tirar 2, e agora eu venho com o meu fio verde, olha, esse aqui, tá? E vou puxar, porque nós vamos conduzir esse fio. Então, dou uma puxadinha aqui, no outro, dou uma puxadinha nele, e vou conduzir aqui, tanto esse fio aqui, quanto essa sobra aqui para o arremate, durante um tempo. Então, eu venho aqui agora, e vou fazer 2 pontos, puxar aqui, aí você vai acertando aí, 2 pontos, no mesmo ponto de base. Só que quando eu chego aqui, eu não vou completar esse ponto. O que que eu vou fazer? Esse aqui, eu jogo lá pra trás, esse daqui eu puxo, ele sempre vai ficar na minha frente, ó. E esse aqui, eu vou continuar conduzindo. Laço, vou fazer 3 pontos altos, faço 1, 2, e o terceiro ponto, eu faço isso aqui, olha. Eu laço, vou no próximo ponto, tô com 3 laçadas, 3 alcinhas, aí eu tiro 2, fiquei com 2. Olha o que que eu faço, eu passo esse pra frente e pego o verde, ó, ajusto aqui, no começo é meio assim, você vai achar complicado, mas você acostuma. Aí eu puxo, ó, dou uma apertadinha aqui de leve e vou conduzir esse aqui agora. Laço meu fio, vou no próximo. E vou fazer um ponto completo e um outro ponto incompleto. Novamente, deixo, vou buscar esse fio,
Fazendo assim, ele não vai embolar, tá? Agora, eu laço, opa, isso. Laço meu fio, vou no próximo. Vou fazer 2 pontos altos. O próximo ponto alto, eu vou... Esse daqui eu já posso deixar para arrematar depois. Não preciso pegar agora mais. Ficar só com esses aqui. Então, laço meu fio. E não completo. Deixo ele aqui. Venho com ele pra frente. Pego esse. Ó. Peguei. Dou uma ajeitada, vou no próximo. Faço um ponto. Dou uma laçada, busco meu fio. E deixo incompleto. Agora, eu pego esse fio aqui, ajeito ele aqui. Pego. E esse aqui também. Eu vou escondendo ele ali atrás. 1, 2, 2. O terceiro, ele é incompleto. Tirei, fiquei com 2 alcinhas na agulha. Vem pra frente. Dou uma puxadinha aqui, uma ajeitadinha. Pra não... Ó, aqui eu não puxei, olha como que ele ficou meio frouxo aqui. Então, é bom você dar uma segurada nele firme, sem puxar muito. E agora eu vou fazer os 2 pontos no mesmo ponto de base. Porém, o segundo fica incompleto. Então, eu faço a mesma coisa, dou a puxadinha aqui de leve. E vou fazer os meus 3 pontos. Esse terceiro, nós não vamos terminar ele. Ó, dou só uma puxada. Viu como que ele já está assentando na mesa? Olha aqui, emborcado. Olha aqui, todo emborcado. Por conta desse aumento aqui, nós não colocamos aumento aqui nessa carreira anterior. E assim nós vamos fazendo a volta toda. Se você tiver dúvida, você volta o vídeo para você ver essa parte aqui e você vai conseguir fazer. E finalmente nós estamos chegando na nossa florzinha. Então aqui, olha só, vocês podem ver que ele ainda tá um pouquinho emborcado, né? Mas nós vamos resolver isso já já. Então cheguei aqui na minha última, vou falar folhinha, né? O nosso cabinho da flor. Então o que que eu vou fazer? Eu vou buscar o meu fio, esse... Vou fazer mais um ponto que está aqui faltando. Aqui eu já posso deixar esse fio, não preciso mais conduzir. E vou buscar aqui, dei a laçada, tirei. Então, finalizei aqui esse aqui. Então, esse fio aqui, eu deixo um pedaço assim, tá? Que é para fazer o arremate depois, tá? E agora, vamos fechar aqui essa carreira. Então, veja bem, nós vamos... fechar, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa correntinha aqui, olha, baixíssimo, vou dar fazer uma correntinha e vou alargar essa alça, puxar bem pra lá, porque agora nós vamos deixar essa parte aqui em stand-by, a gente não vai mexer com ela agora, tá? Agora nós não vamos trabalhar com esse fio. Eu ia usar um fio rosa, mas eu resolvi trabalhar com esse vermelho aqui, que eu acho que esse vermelho, eu não sei qual é o nome dele. Não sei que vermelho é esse, gente. Não sei. Deixa eu rasgar isso aqui, para não me atrapalhar. Eu vou usar o fio amigurumi. E olha só, eu acho que é um vermelho, que embora aqui vai ficar meio escuro, mas vai deixar a peça bonita, né? Vai deixar uma peça bem bonita. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou... puxar aqui, deixar ele aqui desse lado. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu posso vir aqui, como eu posso vir, qualquer um desses aqui pra trás. Eu vou andar pra trás aqui. Vou começar nesse daqui, tá? Então, veja bem, agora a gente não vai trabalhar nessas 2 alcinhas aqui, não. Nós vamos trabalhar entre um ponto e outro. Entre um ponto e outro. Então, eu vou fazer o quê?
eu vou fazer um nozinho. Esse nozinho corrediço, vamos ver se vai dar certo aqui. Ah, sim, como eu vou trabalhar com fio mais fino, eu vou trocar de agulha, eu não vou trabalhar mais com essa agulha aqui. Eu vou trabalhar com a agulha 3, porque eu vou trabalhar com o fio amigurumi. Então, eu tenho aqui um nozinho, eu vou introduzir aqui esse nozinho. E vou fazer aqui uma correntinha, 2 correntinhas, 3. Lacei o meu fio, tiro 2, aliás, tiro 2 e aqui. E vou fazer pontos altos, 3 pontos altos. Ó, 3 pontos altos. Deixa eu só dar uma conferida aqui, nesse aqui. Nesse eu coloquei 4. Então, são 4 pontos altos. E, gente, a perfeição, ela vem com treinamento, com a prática, tá? Então, vou fazer mais um ponto alto. Se você achar que essa agulha está grande, você pode trocar por outra agulha. Então, eu vou entrar aqui, ó. Essa agulha aqui tá grande. Minha gente, aconteceu um imprevisto aqui e eu precisei, tá? Terminar o americano e adiantar essa base aqui para um porta-copos, tá? E fazer para trabalhar a florzinha com vocês, porque eu não gravei a execução da florzinha. Eu simplesmente, acho que afastei a mão e ficou filmando a mesa pura, né? Sem nada. Então, o americano já estava praticamente pronto. Então, eu precisei preparar essa peça aqui, mas foi bom que eu trago aqui uma informação para vocês do porta-copos, tá? Então, assim, vocês estão acabando ganhando aí essa oportunidade para fazer o porta-copos. Então, vamos lá no porta-copos? Então, eu fiz aqui, igual no americano. Iniciei com 14 pontos altos. Aqui eu dobrei. Então, aqui eu tenho 28, tá? 28 pontos. E na carreira que foi de aumento, 2 pontos para cada base. Na terceira carreira, eu fiz um aumento, um ponto sozinho e um aumento. Igual no americano, tá? Igual no americano. E aqui, nessa quarta carreira, eu coloquei, distribuí os aumentos de forma, eu fui fazendo um aumento, tá? E pulava um. E fazia no próximo, tá? De forma que essa carreira aqui, ela ficou com 48 pontos. Isso é muito importante, tá? Porque nós vamos trabalhar com múltiplos de 4. Então, essa carreira aqui precisou ficar com 48 pontos. Se você quiser maior, você vai fazer normal, seguir os aumentos aqui normal. Na próxima carreira, você vai fazer múltiplos de 4. Tá? Você vai fazer uma contagem que dê múltiplos de 4. Então, aqui eu já fiz aqueles 4 pontos. Eu já mudei a minha agulha para 2,5 menor, que eu achei melhor fazer, tá? Vou introduzir a minha agulha aqui nessa terceira correntinha da subida. Vou buscar essa alcinha aqui, ó. Dei uma puxadinha. Agora eu vou fazer 2 correntinhas. Laço a minha agulha, entro novamente entre esses 2 pontos aqui, ó. E vou fazer o ponto alto. E aqui dentro, eu vou colocar 4 pontos altos. 3, falta 1. 4. Estiquei minha laçadinha. Venho aqui, olha só, no alto, nessas 2 alcinhas do primeiro ponto. Giro a minha agulha e puxo para ficar dessa forma. Para ficar dessa forma, tá? Agora aqui eu vou fazer 6 correntinhas. Não aperte muito e também não deixe muita folgada. 6 correntinhas. Laço meu fio novamente e vou aqui dentro e vou repetir o processo. Vou fazer 4 pontos altos.
4 pontos altos. Estiquei a alcinha, venho aqui em cima e busco e já dou uma apertadinha aqui. Então, essa alcinha aqui, ela não pode ficar nem muito frouxa e nem muito apertada. Se o seu ponto for um pouco apertadinho, coloca 7. Se for muito frouxo, você coloca 5. Então, aqui eu fiz 2 correntinhas, laço meu fio e vou aqui dentro fazer mais 4 pontos altos. 2. E 4. 3. E 4. Então, eu venho aqui novamente e vou fazer 6 correntinhas. 6. Deixa eu puxar minha linha pra cá. Tá na direção contrária. Pra eu puxar. Então, aqui, olha só. O que que eu vou fazer? Isso aqui eu vou puxar aqui pra baixo. Ó, laço e venho nessa daqui. Então, dá uma olhadinha, vê se tá tudo certo. Se não está faltando nenhuma, porque teve uma dessas peças aqui que eu esqueci, deixei só uma, tá? Então, a falta de atenção, gente, prejudica muito. Foi o que aconteceu comigo nesse trabalho. Eu estou tendo que gravar essa parte aqui novamente, porque me faltou atenção. Então, 2 correntinhas, laço e venho novamente aqui para fazer esse botãozinho da flor, da nossa querida flor de maio. Eu fiquei procurando, tentando achar um nome para dar para esse americano, e a única flor assim que eu achei que mais combinava com ele foi a flor de maio. Não sei se vocês conhecem, seria interessante vocês pesquisarem. É tipo um cacto, né? Uma suculenta. É uma flor muito bonita. Uma outra flor também que parecia muito com essa é a jacinto. É uma flor que tem na Bíblia. Só que eu achei o nome assim, não ia combinar tanto, né? Trazer tanta graciosidade para esse americano, né? Um nome, né, diferente, né? Mas eu gostei muito. Olha, então aqui o processo é o mesmo e vocês vão fazendo no seu americano até completar toda a volta. Chegamos então ao final dessa linda carreira com a nossa florzinha. Vocês podem ver que ela ficou dentro desse cabinho, né, da folhinha verde. E agora que nós vamos terminar. Eu fiz os 4 pontos altos. Vou puxar aqui nessa alcinha aqui para fechar a florzinha. Ó. Vou fazer as minhas 6 correntes. 1, 2, 6 correntes. E vou fechá-la por aqui onde eu comecei. Ó. Você vai ver a correntinha aqui. Vai introduzir ali. E vai buscar o fio. E fazer um ponto baixíssimo. Agora, você faz uma correntinha aqui para travar. E pode cortar o fio. Cortei o fio. Cortei o fio. Posso puxar, tá? E agora, gente, olha. Não está embabadando. Olha só ele retinho. Olha como que ele está retinho. Tá? Nosso trabalho está retinho. E você não vê marcação aqui de carreira. Tem que olhar muito bem para encontrar, né? E agora nós vamos aqui, ó. Esse emaranhado aqui, depois você vai arrematar. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Aqui agora, eu vou trocar. Eu estava usando a 2,5 para fazer a florzinha. Agora, eu vou aqui puxar esse fio, que eu vou voltar a trabalhar com ele.
Vou desmanchar essa correntinha que eu fiz. Essa correntinha, vou desmanchar. Deixa eu introduzir aqui para eu não perder. Isso. Aqui, eu vou voltar nesse mesmo ponto aqui. Vou segurar o fio aqui de trás. Vou segurar o fio aqui de trás. Vou voltar aqui nesse lugar. Vou buscar novamente. Vou fazer um ponto baixo. Ó. Fiz um ponto baixo aqui por baixo, por dentro. A alcinha tá aqui. Agora eu vou fechar essa alcinha. Eu vou fazer um ponto alto. Ó. Ou eu posso colocar... Eu vou fazer uma correntinha para dar a subida do ponto alto. Isso. E agora... Deixa eu ver se eu faço isso melhor. Tô gostando disso, não. Acho melhor fazer do outro jeito mesmo, ó. Gente, nós vamos testando. Vou de trás pra frente, vou buscar essa alcinha aqui. Acho melhor assim. Busco. É a subida normal de carreira. É a subida normal da carreira, tá? Agora, eu vou... Como se eu estivesse subindo a carreira normal. Vou introduzir aqui, tá? Vou fazer o ponto baixo. E lá em cima eu já prendo a minha... Essa alcinha aqui. Eu já prendo ela. Então, eu fiz a minha correntinha. Aqui, eu passo aqui por dentro aqui. E vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro. Olha, ficamos assim, 2 pontos baixos aqui. Agora, eu vou vir pra cá, laço meu fio, aqui por cima, lacei o fio e eu venho aqui, olha, no nosso primeiro ponto alto, dessa cor aqui. Deixa eu dar mais uma ajustada. E vou fazer o ponto alto. Mais um ponto alto. Eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. Olha. Vai ficar assim. Agora, eu venho direto aqui pra dentro da florzinha. E vou fazer 2 pontos baixos. Laço meu fio. E vou direto. Eu poderia pegar aqui, bem dentro aqui, mas eu prefiro não. Tá? Vai ficar muito empaçocado. Eu não gosto de ponto empaçocado, não. Sei como que vocês falam aí na região de vocês. Né? Aquele ponto um em cima do outro, né? Então, é com delicadeza para o nosso trabalho ficar direitinho. Ó, 2. Que eu faço o terceiro. Ó. E ela vai ficando assim. Vou pra dentro. Vou colocar 2 pontos baixos. E vocês vão seguir fazendo a carreira. Depois dele todo prontinho, você pode pegar a ponta da sua agulha, ó. E você vai empurrando, ou com o dedo mesmo, com seu dedo, para ele ficar em alto relevo. E depois eu volto pra gente terminar a peça. Então, finalizei essa carreira aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha só como está ficando, gente. Olha, o avesso dessa peça. Aquele fiozinho vermelho que eu estava fazendo a flor, já aproveitei para ir escondendo aqui, depois é só cortar. Aqui eu já fiz o meu ponto para finalizar essa carreira. Um ponto aqui. Agora está faltando o ponto do meio. Aqui. E agora... nós vamos ter que fazer o seguinte, olha só. Vamos puxar aqui, deixa eu ver como que eu vou fazer. Vou puxar a alcinha, vou vir aqui. Aqui eu tô estudando agora, tá? Porque cada vez que a gente vai fazendo, você procura melhorar, não deu certo. Então, vamos pegar nessa daqui.
Porque nós precisamos fechar e fazer um ponto baixo. Ó. Então, fechei aqui, tá? O que que eu fiz? Introduzi aqui no primeiro ponto baixo, busquei a laçada, e essa laçada agora, segura aqui com a mão, e eu vou ter que buscar essa laçada aqui, ó. Ó. Ou eu posso fazer o seguinte, gente, é incrível, né, o crochê? A gente vai fazendo, ó, peguei a alcinha de trás, vou buscar aqui, ó, tem que buscar as duas, que eu tô com 2 fios. Girar a minha agulha para não perder o fio, porque eu preciso entrar nessa do meio. Aqui no meio eu preciso entrar e fazer um ponto baixo. Eu preciso entrar aqui, ó, aqui, e eu busco meu fio lá, ó, e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Esse finalzinho vai ficar assim. Então, o que que eu fiz? Eu levei a alcinha, busquei aqui, trouxe aqui para trás e trouxe ela para frente, fiz um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer o quê? No meu aqui, os outros que eu fiz 7 pontos altos, um lequezinho. Não é leque, né? 3, no mesmo ponto. 4, 5, 6. Vamos ver? Vamos ver esse daqui. 6 pontos. Nós já estamos na nossa última carreira, onde nós vamos fazer. Aqui eu faço no ponto do meio um ponto alto, já laço direto e venho aqui. E vou fazer 6 pontos altos no mesmo ponto de base. Gente, já tá escurecendo aqui. A luminosidade não está boa. 4, 5 e 6. Se você achar que pode colocar 7, você coloca 7, tá? O meu eu tô colocando 6. Olha só como que está ficando. E assim nós vamos seguindo. Agora, vou laçar novamente. Venho aqui nesses 2 pontos baixos, no meio. E vou fazer mais 6 pontos altos. E assim você vai fazer por toda a carreira. Esse acabamento aqui, dessas ondinhas. Finalmente, minha gente, terminando a nossa última carreira aqui. Fiz o meu último ponto do barrado. Vou cortar o fio. E agora eu vou arrematar, né? Puxo. Vou pegar minha agulha de tapeceiro. E você pode arrematar da forma que você já está acostumada. Eu vou arrematar da seguinte forma. Já tá ficando escuro aqui, o dia todo gravando. Então, eu vou colocar aqui, introduzir a minha agulha aqui, de trás pra frente. De trás pra frente. E agora, onde saiu, vou passar aqui pra trás. E vou puxar delicadamente pra formar o ponto ali. E agora, eu vou arrematar aqui. Olha. Vou deixar aqui para fazer depois. Então, olha só. Assim está o nosso americano. Não tá dando para ver direito, né? Mas olha só. Eu agora, para deixar esse americano mais lindo, eu vou utilizar o fio encanto e vou fazer o contorno aqui com o fio encanto. Depois de tudo pronto, eu mostro para vocês a mesa toda preparada. E olha só como ficou o americano Flor de Maio. Me diz aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. Finalizado, então, aqui está, né, o porta-copo. Deixa eu tirar aqui para vocês verem, gente, como que ficou. Ele ficou um pouquinho maior, fiz uma carreirinha no centro maior um pouco.
Por quê? Dá para utilizar com a jarra d'água, para colocar na mesa. E eu fiz esse detalhe aqui no acabamento dele, tá? A linha acabou, o fio acabou, então usei um outro parecido com ele, né? Aqui está a minha etiqueta que eu utilizo, que é a etiqueta em acrílico da Infinito A. Se você não conhece, é @Infinito A lá no Instagram. E olha só, e aqui no americano, eu fiz o acabamento diferente, eu não fiz aquela alcinha, o ponto baixíssimo pegando aqui embaixo, no ponto de baixo. Então, como uma sugestão para você. Então, olha aqui, ficou assim, bem delicado. Esse aqui ficou assim. Esse tamanho chá, eu fiz o dourado só no centro, tá? E esse daqui eu não coloquei o acabamento em dourado, não. Para vocês verem, né, assim, a sugestão que eu tô deixando aí para vocês de acabamento. É ou não é, minha gente? Ficou ou não uma delicadeza esse americano Flor de Maio? E eu quero deixar uma palavra aqui para você. Tenha fé. Não esqueça dos seus pequenos começos. Todos nós que começamos do primeiro passo, nós temos que dar um passo de cada vez, com fé, com alegria, com esperança de que a mão do Senhor está sobre nós. Ele está conosco. Eu lembro muito bem do Salmo 23 que fala: Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Então, assim como nós temos as complicações da vida, e às vezes até numa peça nós encontramos dificuldades, complicações, mas tudo tem uma forma de resolver, né? Então, o Senhor, Jesus, Ele é o nosso pastor e de nada teremos falta. Teremos também alegria, teremos também momentos de abundância, momentos de felicidade, e nos momentos em que nós nos encontrarmos na fartura, não vamos esquecer dos pequenos começos, de que um dia nós tivemos dificuldades para chegar até aqui, mas até aqui o Senhor nos abençoou. Então vamos ter um coração grato, um coração cheio de fé, e vamos dar as mãos, vamos dar a mão a todo aquele que nos pedir, né, um auxílio, uma ajuda, na medida do nosso possível, vamos fazer o melhor, tá bom? E se você gostou, deixa o seu joinha aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e se você fizer essa peça e publicar lá no seu Instagram, me marca para que eu possa repostar para você, e Deus abençoe as suas mãos, Deus abençoe o seu ateliê, e que você tenha prosperidade, não só prosperidade material, mas prosperidade espiritual, tá? Então, fica com Deus e até a próxima videoaula.